Boa noite, pessoal. Nós vamos dar seguimento à sequência aí de lives que nós temos realizado, né, pela Clínica Sorriso Divino. E hoje nós vamos ter a segunda parte, né, da entrevista com a doutora Juliana, que é pediatra, sobre o tema criança versus Covid. Vamos então convidar a doutora. Está chamando a doutora. Boa Presente. noite, doutora. Boa noite, tudo bem, Alexandre? Como é que Tudo bem? Você estão? está me escutando? Tô ouvindo bem. Aqui tá ok aí também? Tá bem, tá tudo ok aqui. Então, eu estava falando com o pessoal, né, que a gente vai fazer a segunda parte da nossa entrevista, né, que foi bastante legal da outra vez, a parte um. E aí Foi. eu gostaria novamente de apresentar a doutora Juliana Souza Lima. Ela é graduada pela Universidade Federal de Sergipe, com especialização em pediatria, e titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, doutora, a gente vai dar seguimento a essa segunda parte da nossa conversa sobre criança e Covid. E como a gente viu na primeira parte, primeiro momento, ficou algumas coisas para a gente poder discutir. O pessoal gostou, né? Pediu mais. Então, eu passo a palavra para você, para que a gente possa dar seguimento à nossa live. Vamos lá, então. Eu acho que a gente falou muito na última live, ou então um assunto que realmente é um assunto que rende, porque todo mundo quer saber, porque tem novidade o tempo todo. Então acabou Isso. passando um pouquinho do tempo. Só para não ficar muito solto, já que a gente não conseguiu gravar, deixar gravada a última live, eu vou dar uma resumida do que a gente conversou. E Isso. introduzir já dar continuidade ao assunto. Então, a gente vinha falando sobre a realidade do Covid na pediatria, em especial no nosso estado, né? Porque eu estou refletindo para vocês a minha vivência do pronto-socorro, do dia a dia, da linha de frente mesmo, com as crianças. Então, inicialmente, a gente acha que a criança não é grupo de risco, porém, isso não significa que a criança está totalmente ilesa. Então, tem realmente muita criança ficando doente, a gente tem criança que está agravando, mas a gente tem que atentar que a maioria dessas crianças que estão agravando são as crianças dos grupos de risco, principalmente os menores de 1 ano de vida, atenção especial aos de 6 meses. Então, quanto mais novinho, mais sensível a criança é. A imunidade não tem nada praticamente, então são as crianças realmente que sofrem bastante, não só com coronavírus, mas com outras infecções também. Crianças que têm doenças crônicas, então cardiopatas, pacientes que têm problemas renais, pacientes que já têm algum problema neurológico, algum problema de imunidade. Essas doenças crônicas também elas têm uma tendência a descompensar com a infecção pelo Covid. E esses pacientes, que são os considerados grupo de risco, tanto para os adultos quanto na pediatria, eles também têm uma tendência a ter mais hospitalização, ter mais gravidade nos casos. Então, a gente precisa ficar atento. E como criança, às vezes, não manifestou ainda nenhuma dessas doenças, então, às vezes, a criança acabou de nascer, tem poucos meses de vida, ninguém sabe ainda que ela tem um problema, que ela tem um problema cardíaco, porque ela não teve tempo de manifestar. Então, essa criança, quando tem uma infecção, ela pode descompensar e manifestar essa doença de base a partir daí. Então, a gente precisa ter cuidado até com as crianças saudáveis por conta disso. Precisa continuar tendo todos os critérios de proteção, de higienização das mãos, respeitar o isolamento, principalmente nesse grupo. E lembrar que as crianças, mesmo as saudáveis, que não têm sintomas, elas podem estar transmitindo. Então, criança abraça, criança beija o tempo todo, criança não higieniza a mão corretamente, criança pega em superfície e bota no rosto com facilidade. Então, elas são fáceis de se contaminar e fáceis de propagar o vírus. Então, a gente precisa ter essa atenção especial. Outra dúvida que a gente também comentou, que é muito comum sobre sintomas. Então,
tudo pode ser e tudo pode também não ser. Então, são sintomas gerais que estão presentes em várias outras doenças. Então, sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, a gente encontra em várias doenças. Então, tanto nas gripes provocadas por vírus normais, quanto no coronavírus. E dengue, chikungunya também dá, febre, dor no corpo, dor de cabeça. Então, a gente fica realmente... os sintomas são muito inespecíficos. Como a gente está numa situação de epidemia, de pandemia, então a gente tem que considerar, sim, se tem os sintomas, principalmente sintoma respiratório, a febre, a dor de garganta, associada a dor no corpo, dor de cabeça, a gente tem que considerar que seja. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar esse paciente do convívio com outras pessoas, que é para evitar a disseminação, principalmente em pacientes que têm grupo de risco. Então, isolar da avó, isolar de algum tio idoso ou de algum parente que mora na mesma casa, que tem alguma doença, que seja um diabético, que seja um hipertenso, que é para diminuir o risco de pegar. E ficar atento aos sintomas de gravidade, né? Então, quando é que a gente deve levar essa criança a uma urgência? Não é todo momento, não é qualquer febre que a gente vai levar à urgência, não é qualquer tosse, não é qualquer dor de garganta, até porque pode não ser Covid e você pode estar expondo essa criança e se expondo numa urgência que está lotada. Então, a realidade das nossas urgências hoje aqui no estado é realmente de superlotação. Muita gente com sintoma respiratório está procurando a urgência, muitas vezes nem tem critério, mas acaba procurando e acontece que aumenta a chance de você se contaminar dentro do ambiente hospitalar por conta disso. E dando continuidade, né, a gente ficou devendo falar muito que muitas mães perguntam sobre a imunidade. Então, todo mundo quer uma receita mágica, todo mundo quer uma receitinha de bolo, de como eu faço para que meu filho fique imune, que não pegue, ou então que pegue de forma leve. Gente, a gente tem que abrir muito a nossa cabeça que não existe fórmula mágica para nada na vida, né? Então, tudo a gente tem que ter, tem que correr atrás, não é um segredo, é um processo. Então, para a gente ser saudável, a gente precisa cultivar hábitos saudáveis. No caso da criança, a gente precisa, desde o início, como a gente está aprendendo a cuidar da criança, ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo cuidar, ninguém sabe sabendo alimentar uma criança. Então, a gente precisa de ajuda para aprender. Então, a melhor ajuda que a gente tem é ajuda profissional. Por isso que é muito importante o acompanhamento pediátrico, porque você sabe quando é o melhor momento de você introduzir um alimento para a criança, o melhor momento de você introduzir um leite diferente para a criança. E tudo isso está relacionado ao melhor desenvolvimento da imunidade da criança. Então, até os 6, 7 anos, a criança está em fase de desenvolvimento do sistema imunológico. Então, se você tiver hábitos saudáveis, se você tiver um acompanhamento pediátrico, onde você consiga identificar nas consultas se essa criança está bem nutrida, se essa criança ela tem hábitos alimentares bons ou ruins, então a gente consegue corrigir isso e consegue reverter e melhorar o funcionamento dessa imunidade. Então, não vai ser uma coisa Doutora, que vai... Pode doutora, falar. desculpa, a internet sumiu um pouquinho. Até que idade a gente percebe que está no processo de amadurecimento do sistema Os primeiros imunológico? 6, 7 anos de vida são os primeiros Certo. são os anos que a criança está em fase de maior desenvolvimento da imunidade. Depois disso, até lá pela adolescência ainda está desenvolvendo, não está igual ao adulto, mas a fase maior já foi desenvolvida, que foi Fase mais nesses crítica. primeiros 7 anos de vida, que é onde a criança começou a ter contato com vários vírus, várias bactérias, e a gente também desenvolve nossa imunidade com esse contato. Então, o nosso corpo vai conhecer um vírus e vai aprender a reagir a ele. Vai aprender como é que vai bloquear. As vacinas que a gente também toma ao longo da vida, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, elas vão começando a desenvolver essa imunidade, essa resposta imunológica. Então, não é mágico, é um processo. Então, você tem que ter esse acompanhamento, você precisa ter a vacinação em dia, você precisa ser bem orientada quanto à alimentação da criança, porque você não pode dar qualquer leite para a criança, você não pode dar comida de qualquer jeito, você tem que diversificar, você tem que oferecer à criança a maior quantidade de nutrientes possível para ela ter matéria-prima para desenvolver essa imunidade da forma mais otimizada possível. Então, não adianta a criança que come mal, que dorme mal,
que tem hábitos de lazer ruim, então aquela criança que não sai, que não brinca, que fica só reclusa no computador, no celular, você querer dar um remédio, uma vitamina e achar que a imunidade dela tá boa. Então, Sim, do mesmo jeito para o adulto. Mas para a criança, pior ainda. Por quê? Porque o adulto já tem uma memória imunológica formada desde a infância. E a criança está em formação. Então, se a gente não expõe, se a criança precisa brincar em areia, pular, tudo isso com orientação. Porque se a gente fizer de qualquer jeito, a gente acaba perdendo realmente a melhor chance que a gente tem, que é nessa fase inicial, de a gente ter crianças crescendo aí de forma saudável. Outra coisa que é importante falar, que a gente fala pouco, a gente ouve falar pouco, são as doenças do adulto. Então, as doenças cardíacas, quem tem tendência à obesidade, quem tem tendência a ter diabetes, cada vez mais os estudos comprovam que essas doenças, os gatilhos são disparados na infância. E a maioria das vezes é por estímulo alimentar mesmo. Então, você começa a estimular ali a alimentação muito rica em carboidrato, muito rica em açúcar, você já muda o metabolismo daquela criança que futuramente tem uma tendência à obesidade. Então, aquela criança, quando virar adulto, ela já vai metabolizar o carboidrato de uma forma que vai tender a acumular. A mesma coisa no diabetes, vai começar a metabolizar o açúcar de uma forma que vai começar a aumentar a glicemia dela no sangue, que é o açúcar no sangue. Então, é muito importante a gente estar acompanhando, principalmente com um profissional que está se atualizando, que está bem orientado nesse aspecto, porque a nutrição, a imunidade, o crescimento e o desenvolvimento da criança caminham juntos. E isso vai refletir lá na vida adulta, na qualidade de vida dele. Então não vende em farmácia a imunidade. Então é muito não tem uma importante a gente regra saber. É, absoluta. não vende em farmácia. Então as crianças que precisam de suplementação por vitamina, por algum ou ferro, a gente tem que ser bem orientado. Então o profissional que acompanha vai identificar essa necessidade. Às vezes vai precisar fazer alguns exames para ver se realmente essa criança precisa ou não suplementar. É uma criança que tem algum histórico de desnutrição, algum histórico de infecção, alguma outra doença que está impossibilitando essa criança de absorver esse nutriente. Então, são essas as crianças que precisam de suplementação. Então, não é toda criança que precisa de vitamina, nem todo adulto. Tem os critérios, cada criança tem sua necessidade individual. Então, não tem como um só remédio suprir a necessidade de todo mundo e resolver o problema de todo mundo, né? E lembrando também, doutora, que a gente sabe que na pediatria a medicação tem um cálculo por dose, por peso, por faixa etária. Então é muito complicado a gente generalizar para a população em geral. Tome isso para todo mundo, porque acho que não é bem assim. Além do que também, como você falou, por exemplo, pacientes que são prematuros têm uma necessidade totalmente diferente de outros que não são, né? Crianças que passaram de 2 anos de idade também têm um aspecto de suplementação diferente. Então, dependendo da idade, dependendo da condição, isso tem que ser visto, logicamente, com um Correto. profissional. Eu Isso. queria, eu queria aproveitar para abrir as perguntas para estimular as pessoas que estão na live. Letícia, ela é professora e ela perguntou aqui: muitos pais me perguntam como será o retorno das crianças na escola. Nós da educação não temos nenhuma orientação. Aí ela faz a pergunta: os doutores teriam alguma sugestão ou orientação? Estou tão Complicado, perdida né? tanto quanto profissional, quanto como mãe. Então, realmente está muito complicado. A gente não consegue imaginar como vai ser esse retorno, porque criança mistura tudo, né? Então, eu vi até algumas fotos em alguns outros países que as crianças ficavam isoladas, umas distantes das outras. E aquilo ali, para mim, foi horrível ver aquilo, porque assim, eu não É consigo imaginar a complicado. criança saindo de casa para o seu ambiente, que é para socializar e ficando no canto, sozinha, sem poder brincar com as amigas. Então, realmente, eu não consigo imaginar como vai ser essa situação. Eu acho que o primeiro de tudo a gente precisa fazer apelo aos governantes para realmente ampliar
a estrutura hospitalar para a pediatria. A gente tem um déficit muito grande de leitos pediátricos, principalmente leitos de UTI. A gente está vendo o governo trabalhando muito para ampliar leito de UTI, mas todos esses leitos são Pediátrico adultos. Pediátrico, a gente tem esse déficit. Então, eu acho que antes de pensar em reabrir as escolas, a primeira coisa que tem que fazer é isso. dá o E suporte. realmente vai ter que ser uma abertura com muita cautela. Então, como a gente tem a vantagem de ter entrado na onda do coronavírus já no final, longe dos outros países, acho que a gente tem que seguir muito, tem que observar muito como está sendo feito em outros lugares. A gente vê que tem lugares que já reabriram e passaram um tempo bem, depois começou a apresentar novos focos. Tem escolas que são foco de disseminação. Então, acho que isso vai precisar ser muito pensado, principalmente nas crianças pequenas. Nos adolescentes, nas crianças de ensino médio, eu acho que a gente tem como ter esse controle melhor, porque a gente tem um contato corpo a corpo menor, a gente tem como controlar mais esse contato, o impulso do adolescente, e tem hábito de higiene, de você conseguir manter a máscara muito mais facilmente do que uma criança. Então, realmente, também não tenho resposta para essa pergunta. Eu não consigo visualizar no futuro próximo esse retorno, apesar que as pessoas estão achando que já vão retornar, mas eu, pessoalmente, particularmente, não estou conseguindo visualizar esse retorno próximo, não. Então, e existe até algumas propostas, né, de alguns países fora do Brasil, no caso, da criança voltar e aí ela tem que pegar um brinquedo e ficar só com aquele brinquedo, isolada. Então, são coisas que na prática a criança não, na maioria das vezes, não consegue fazer, né? Então, Você não realmente consegue, é você não vai conseguir complicado. dar conta de monitorar isso. Porque a criança, Isso ela recebe uma ordem agora e daqui a 5 minutos ela esquece a ordem que ela ela recebeu. A mente da esquece. criança é muito hiperativa. Então, ela não É, fica se cuidando para, vou obedecer, não posso. Ela esquece, realmente, ela não faz por mal, ela não faz de propósito para provocar. Ela faz porque ela esquece, ela vê outra coisa e dispersa e ela tem interesse em outra coisa. Então, não vai ter gente para dar conta de tanta criança, de você conseguir deixar todo mundo assim separadinho. Por isso que a aula presencial para essas crianças é muito complicado. E também, assim, mesmo se conseguir, vamos colocar um monitor por criança numa sala de aula. Como seria o impacto para essa socialização dessas crianças de ficarem todas afastadas, vendo os colegas ali e não poder se aproximar? Já é difícil em casa, que a gente ainda consegue ter um contato. Imagine num ambiente que a criança tá ali associado a correr, a brincar, a juntar com os amiguinhos, a usar os brinquedos da escola. Então é muito complicado você, de repente, mudar isso na cabeça da criança. isso. Tem uma outra pergunta aqui que foi realizada e ó, interessante. Quais os melhores alimentos para aumentar a imunidade? Olha aí. A pergunta veio diretamente da minha comadre. Então, todos os alimentos naturais são essenciais para aumentar a imunidade. Então, a gente precisa de vários grupos alimentares. Então, se eu comer todo dia só espinafre, eu vou ficar desnutrida de outras coisas. Então, eu preciso comer vários alimentos que contenham todos os oligoelementos, todos os minerais essenciais, todas as vitaminas. Então, não adianta eu comer só vitamina C, só fruta que tem a vitamina C. Porque eu não preciso só da vitamina C para a minha imunidade. A gente precisa da vitamina B, a gente precisa da vitamina E, a gente precisa da vitamina D. Então, isso para a gente suprir essa necessidade, a gente tem que comer de tudo, assim. Tem que ter uma alimentação sortida, com grupos alimentares bem sortidos. E a gente precisa ficar atento à alimentação repetitiva. É muito comum em criança, principalmente criança que tem muita dificuldade de aceitação dos alimentos. Então, é por isso que nas consultas a gente sempre observa crianças que são muito seletivas, por exemplo, só comem a mesma comida todo dia. Essas crianças a gente tem que ficar atento, porque essa criança é uma criança que tem uma tendência à desnutrição. Não que a criança não vá engordar, não vá crescer, porque a gente sabe que desnutrição hoje em dia é diferente da criança ser gorda ou magra ou obesa. Então, a criança está desnutrida, está com falta de algum nutriente. Mas ela pode ser uma criança mais gordinha ou normal e ela ser desnutrida, porque ela consome muito carboidrato, mas não consome vitaminas necessárias. Então, ela vai engordar, mas ela vai engordar
com déficit. Então, a gente precisa ficar atento. Por isso que no acompanhamento, a gente sempre questiona como é o hábito alimentar dessa criança, a aceitação da alimentação dessa criança. E a gente tenta trabalhar isso para que a criança cresça tendo uma alimentação mais sortida possível. Porque não tem como você deixar a criança bem nutrida e com a imunidade boa, com uma alimentação muito regrada, sem mudar. Então, todo dia ele come a mesma coisa porque ele não aceita nada diferente disso. Então, a gente precisa ver o que é essa mesma coisa e se nessa alimentação dele contempla vários nutrientes. Tudo que Porque se não precisa. contemplar, essa criança é uma criança que é uma criança elegível de precisar suplementar e acompanhar de perto esses nutrientes no sangue. Então, não existe um Tem uma alimento outra. perfeito. Todo alimento natural é essencial para a gente ter nossa imunidade. Então, todas as frutas, todas as verduras, todos os legumes. Lógico que a criança não vai comer de tudo, mas o máximo que a gente conseguir sortir, a gente consegue oferecer para essa criança tudo que ela precisa. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui de Fabiana. Doutora, só devemos ter prescrição médica até mesmo com ferro, se necessário? No caso, se for detectado alguma deficiência com exames, e aí eu já poderia até lançar também uma sugestão para que a gente pudesse comentar, que existe alguns protocolos de suplementação vitamínica conforme a faixa etária, se existe isso, ou se realmente seria só através da solicitação de exames. Como é que é feito isso, então? Existe sim, Alexandre. Nas criancinhas que a gente faz acompanhamento de puericultura, que é aquele acompanhamento até os 2 anos, a criança, o crescimento da criança, a gente tem protocolo de suplementar ferro pelo Ministério da Saúde e de suplementação de vitamina D e alguns protocolos de suplementação de vitamina A, que são indicados não são indicados aleatórios. Então, o ferro, por exemplo, vai depender da idade gestacional que a criança nasceu, se a criança foi prematura ou não, do peso que a criança nasceu. Então, algumas crianças vão precisar começar com 1 mês de vida, outras crianças vão começar com 3 e outras só a partir dos 6 meses. Da alimentação da criança, então, a criança que só mama no peito, tem também um protocolo diferenciado. Então, tudo isso depende. Não dá para generalizar para todo mundo. A suplementação de ferro ela é variável, mas assim que a gente introduz, vai aumentando a quantidade de acordo com o aumento do peso. Então, como é que você vai conseguir suplementar bem o ferro de uma criança se você não está acompanhando o peso da criança? Se você Sim, não sabe a dose para dar. Então, não é a mesma dose que o pediatra passou lá com 3 meses que você vai ficar dando muda. o resto do ano, não. Você tem que ir aumentando, senão você não faz uma profilaxia. Então, esse protocolo que a gente faz até os 2 anos é de profilaxia. Então, a gente faz suplementação de ferro até os 2 anos, suplementação de vitamina D. Que as crianças, principalmente na nossa região, criança, ela não tem a região endêmica de deficiência de vitamina D. Então, essa criança, nessa fase inicial, precisa dessa suplementação. A vitamina D também vai depender a quantidade da idade. Então, já não depende muito de fatores como peso, como prematuridade ou não, depende mais da idade. Então, a dose para criança abaixo de 1 ano. Aí, então, é importante o acompanhamento para que faça uso. Então, a gente vê crianças que não têm acompanhamento e que nunca fizeram suplementação com sulfato ferroso, e a gente sabe que a criança, principalmente quando desmama, ela tem um risco muito alto de fazer anemia. Então, por isso que é importante essa profilaxia, para diminuir esse risco de anemias. E acompanhar. Com relação a outras vitaminas, normalmente a gente faz, mesmo sem exame, a gente pode fazer, se a gente tiver evidência clínica, se a gente tiver uma história clínica bem colhida, de uma criança, esse exemplo que eu dei da criança que tem uma seletividade importante, uma criança que De tem uma imunidade, alimentação. isso, a criança que tem algum quadro mais deficiente de imunidade, que faz muitas infecções, então também prejudica a absorção do nutriente. É uma criança que já não se alimenta bem, porque fica muito doente, e a gente sabe que criança doente não come bem. Então, às vezes, a gente já seleciona essa criança para suplementar, mesmo sem exame. Então, não é uma regra precisar de exame. E depois dos 2 anos, o ferro a gente realmente faz se a criança tiver evidência de anemia, que normalmente a gente vê nos exames anuais, no hemograma anual da criança.
Certo. Tem uma outra pergunta aqui, Balbina está perguntando, doutora, só devemos. Não, essa foi a anterior. Já O que perguntou, fazer né? com a criança que vive só com adultos e não tem contato com outras crianças, principalmente agora na pandemia, né? Então, isso depende muito da idade, né? Até por volta dos 3 anos da idade, o que a criança precisa mais é a socialização dentro de casa mesmo. Então, muita gente acha que a criança tem que ir para a escola novinha, com 2 anos, com 1 ano, porque ela vai socializar melhor e, na verdade, a gente sabe que não precisa. A criança até os 3 anos de idade, ela está desenvolvendo, a socialização com a família e ela está reconhecendo o seu próprio eu. Então, ela não vai ter prejuízo se tiver pouco contato com coleguinhas de escola, com vizinhos. Então, essa criança, se ela tiver um estímulo dentro de casa, se ela tiver afeto dentro de casa, se ela tiver contato, mesmo que distante, porque a gente sabe que muita gente mora longe dos avós, mora longe dos primos, mas a gente hoje tem meios de aproximar essas pessoas. Internet, Então, ela precisa ter tecnologia. bem definida essa relação familiar, antes de definir a relação com outras pessoas. Então, a necessidade maior, principalmente nesses primeiros 3 anos, é realmente a relação familiar. Então, você tem que definir bem a relação entre mãe e filho, entre pai e filho, entre primos, entre irmãos, entre avós, e tem que dar bastante carinho, afeto, fazer o acompanhamento necessário dessa criança e uma alimentação adequada. Então, você não tem tanta necessidade de estar sociabilizando. E com relação à pandemia, né, à quarentena, o que os psicólogos têm dito? Que é muito mais fácil para a criança do que para o adulto. Então, a gente tem muito mais dificuldade de entender, porque a gente tem pensamentos muito mais complexos. Então, a gente tem muito mais dificuldade de entender o isolamento do que a criança. A criança se adapta rápido demais às novas necessidades, então ela tem uma adaptação fácil. Mas para isso ela precisa de adultos saudáveis em casa, adultos mentalmente saudáveis, porque se ela ficar dentro de uma casa, trancada, e todas as pessoas da casa estressadas, é como se fosse uma panela de pressão. Então, realmente, essa criança, além de estar perdendo a oportunidade de socializar na escola, socializar com os vizinhos, socializar com os amigos, ela está perdendo o vínculo afetivo familiar, porque ela está dentro de uma casa que as pessoas não estão conseguindo suprir a necessidade afetiva dela, porque elas estão com problemas pessoais que precisam ser resolvidos. Então, esse prejuízo desses meses, principalmente as crianças maiores elas ficam mais estressadas por causa da energia mesmo, acumulada ali, e você tem que procurar opções de entreter essa criança e fazer ela entender. É mais fácil até para ela entender, porque ela é maior, então ela vai assimilar o que você vai contando para ela, ela assimila com muita facilidade e ela se adapta rápido. E tentar manter vínculo realmente com os colegas da turma, com os primos, com o familiar, vínculo online. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? Imagine as gerações passadas que não existia, não tinha essa possibilidade, então tem que ficar confinado mesmo. Então hoje a gente já tem essa facilidade e a gente tem muita maneira de entreter a criança em casa. Então é importante realmente a gente estar bem, estar centrada para a gente poder se dedicar a essa criança, para que essa criança não tenha nenhum prejuízo emocional. Tá. Tem Edneide colocou aqui, boa noite. Eu tenho um bebê de 8 meses Bom, e ela está faltando tomar a vacina da Penta. Por que essa vacina falta muito? Onde eu moro? Qual é a orientação que posso fazer? legal lá. Então, a gente tem a opção dessa vacina na rede privada também. Tá funcionando. A gente tem a opção dessa vacina na rede privada também, mas é um pouco mais cara. Então, quem realmente não tem condições tem que esperar. Vai ter que esperar e tem que entrar em contato com o posto, pega o número do posto de saúde próximo da casa para ficar realmente ligando Está entrando e em ver se tem contato. previsão de chegar. Que falta, mas de tempos em tempos também ela está repondo. Então, se Bom, você ficar ligando, você vai saber a época que vai ter e vai conseguir fazer a vacinação. Não tem problema atrasar alguns meses a vacina. Você tem que dar, assim. Se você tiver um motivo para atrasar, você vai ter que atrasar. Então, por exemplo, pessoas que estão internadas muito tempo, não tomam vacina, porque você não vai sair para ser vacinado, mas você teve um motivo para não se vacinar.
Então, pessoas que não têm acesso à rede privada, não têm condições de pagar, que só têm acesso à rede pública, vai ter que esperar. Então, você está atrasando, mas não é atrasando por negligência. Você está atrasando porque não tem. Por algum E motivo. assim que Sim. chegar, você vai ter a vacina e você vai começar a estimular seu sistema imunológico com essa vacina. Legal. É, é, Cristiele Alves perguntou: a criança que se recusa a comer verduras tem algum valor nutricional bater na vitamina? Tem sim, com certeza. O ideal para a gente, né? A gente sempre orienta. Comida de criança tem que ser triturada no garfinho, evitar peneirar, evitar bater, que tem que ser importante. Então, a gente não vai deixar essa criança sem comer. A gente tem que buscar opções para essa criança se alimentar da forma mais sortida possível. A gente sabe que vegetais crus, eles preservam muito mais o seu valor nutricional. Vegetais cozidos no vapor já preservam um pouco menos, mas ainda preservam mais do que vegetais cozidos na água. Então, a depender do vegetal, o ideal é bater cru, mas vegetais que são muito duros, você pode tentar fazer no vapor, ou se cozinhar na água, você tentar utilizar a água do cozimento, porque você tem ali algum nutriente que você vai estar oferecendo para seu filho. E você vai ter, é um teste, não tem mágica, você vai ter que ficar oferecendo, porque alguns alimentos vão alterar o sabor da mamadeira. Então a criança também vai recusar. Então você vai ter que ficar oferecendo, testando o que é que ele consegue se adaptar ao sabor, o que é que muda menos o sabor e vai oferecendo e tentando mesclar. Lembrando sempre de não desistir. Então, meu filho só toma mamadeira. Eu vou dar mamadeira, mas todos os dias, toda semana, várias vezes na semana, eu vou tentar oferecer uma forma sólida de alimentação. Você não pode simplesmente desistir e esperar a criança crescer para comer. E buscar ajuda. Então, tem que buscar ajuda com o profissional, tem que buscar ajuda multiprofissional. Geralmente, em casos de seletividade alimentar muito severa, a gente precisa de acompanhamento com o pediatra, com o nutricionista, com o fono, porque ele vai ajudar nessa readaptação da criança. E às vezes a jornada é longa, então realmente nem todo mundo tem acesso a esses profissionais e nem todo mundo tem a paciência de ficar acompanhando ali a criança há muito tempo. Mas você tem que percorrer esse caminho. Se você quiser o melhor para o seu filho, você tem que percorrer esse caminho com paciência mesmo. Entendi. Doutora, nós estamos mais ou menos na metade do tempo, então tem alguns tópicos para ser discutido. Pode ficar à vontade e eu aguardo que mandem mais perguntas também. Tá. Então, eu acho que ficou também meio solta a questão de tratamento. A gente falou pouco, Sim, mas é porque, na verdade, é aquilo, né? Estão começando a estudar agora. Os protocolos que a gente tem hoje são todos protocolos de adulto. A gente não tem testes em criança. É muito difícil você testar uma doença nova de cara em criança. Então, primeiro testa em adulto, depois que tem alguma definição, que você sabe como é que o vírus funciona, é que você começa a testar as classes de menor idade. Por quê? Pelo risco mesmo. Então, gestante. Também gestante é o último a ser a testado. mesma E coisa. tem medicações que nem são testadas em gestantes. E criança menor de 2 anos também, raramente você vê estudo. Por isso que a gente encontra muito em bula de remédio que é indicado para criança maior de 2 anos. Por quê? 2 anos. Porque a farmácia só testou em maior de 2 anos. Só que a gente sabe, pelo uso, pelos estudos pós-testes, a gente sabe que aquela medicação é segura ou não em criança menor de 2 anos. Então, a gente tem praticamente zero protocolo para tratamento de Covid em criança. Nos sintomas leves, que são a dor de garganta, a tosse, a congestão nasal, coriza, a gente já usa o que é de uso trivial em quadros gripais. Então, é a medicação sintomática que a gente já consegue fazer uso no nosso filho, que a gente já sabe a dose, que a gente já sabe que nosso filho pode tomar e não tem nenhuma alergia. Então, lavagem nasal também, que é muito importante. A via nasal da criança é muito estreita e a respiração da criança, quanto menor a criança, a respiração dele ela é mais necessária pelo nariz. A criança não sabe ainda respirar muito bem pela boca. Então, ela não sabe fazer essa compensação que nós adultos fazemos. Então, é muito importante a gente desobstruir esse nariz com soro, porque vai melhorar, vai dar um pouco mais de conforto, principalmente no sono da criança. Porque
quando a gente está gripada, a gente está com o nariz entupido, a gente já não dorme bem. Só que quando a criança não dorme bem, a gente não sabe se a criança não dorme bem porque ela está com alguma dor, a criança fica irritada porque está com sono e não consegue dormir, ela fica chorosa, a mãe fica muito angustiada, os pais. A mesma coisa é tosse. Então, a gente precisa dar um pouco de alívio nesses sintomas para que a criança fique o máximo de tempo possível bem. Lógico que é uma criança que está doente. Então, ninguém está doente e fica 100% bem. Ela tem alguns momentos que ela vai estar bem, tem alguns momentos que ela vai estar mais chorosa, mais enjoada, ou mais irritada, mais sintomática. Então, a gente tem que ter paciência e esperar o tempo natural da doença. Antibióticos, a gente faz uso só se a gente tiver realmente evidência de alguma infecção associada ao Covid, porque a gente sabe que o coronavírus é um vírus e vírus não se trata com antibiótico. Então, nos protocolos de adulto, estão usando muito a azitromicina, não como efeito antibiótico. O efeito da azitromicina que está sendo estudado é o efeito anti-inflamatório, mas ele não é estudado em crianças. Então, a gente não traz esse protocolo para a pediatria. Quando a gente usa antibiótico? Quando realmente a gente vê que a criança tem algum sinal de infecção secundária. Então, às vezes, ela faz uma infecção no ouvido, ou infecção na garganta, ou tem sinais de infecção no pulmão. Então, essa criança vai tratar a infecção e vai tratar com medida de suporte o vírus. E remédio de dor e febre, que é a medicação que também você faz uso habitual. Eu acho que é interessante desmistificar um pouco isso também. Eu atendo como clínico e vejo muita mãe chegar e dizer assim: eu queria que você passasse amoxicilina porque minha criança está gripada e eu queria passar que ele tomasse amoxicilina. Então, é interessante lembrar isso porque a amoxicilina é antibiótico. Fazer uso indiscriminado de antibiótico não é legal, porque você pode, inclusive, em outros momentos, ter um quadro infeccioso mais importante e a gente tem uma resistência do patógeno, né, do agente. Então, como você falou, eu acho que é interessante a gente dar essa evidência, que é só fazer antibiótico se tiver indicação, que seria uma infecção mesmo, com pus ou com algum outro sinal que tivesse indicação para isso. Desmistificar isso um pouco, porque medicamento para coriza, medicamento para tosse, medicamento para febre ou medicamento para processo inflamatório é diferente do antibiótico, que aí precisaria sim de uma avaliação médica para definir essa conduta, né, da prescrição de antibiótico. Deixa eu só conectar aqui o carregador, viu? Tá certo, tranquilo. Não vai carregar, ou senão vai descarregar. Tá. Então, é bem importante mesmo falar nesse assunto que a gente tem no nosso dia a dia. No seu, provavelmente você também tem que você atende criança no posto de saúde. Sim, sim. Então, é muito comum. As mães elas só ficam aliviadas quando a gente passa um antibiótico para casa, porque ela acha que é o que vai resolver o problema do filho, ou quando a gente faz o raio-x. Então, muita mãe acha que raio-x resolve o problema e antibiótico resolve o problema. E a maioria das vezes a gente sabe que não é. Então, viroses, em geral, o diagnóstico, a maioria das vezes, é clínico. Algumas viroses, a gente precisa ter mais cuidados, fazer algumas pesquisas, acompanhar alguns exames laboratoriais, ou quando essa virose está evoluindo diferente do esperado. Então, a gente já sabe como é a evolução de uma gripe. Então, quando a gripe evolui de uma forma diferente, a gente tem que começar a investigar. Quando uma dengue começa a evoluir de uma forma diferente, a gente começa a investigar se não tem outra coisa, se não tem uma infecção associada, que é para ver se tem necessidade de incluir antibiótico no tratamento. Então, não é toda febre, a maioria da febre, na maioria delas, na verdade, é provocada por vírus. Então, a maioria das febres vão melhorar sem antibiótico. Então, é muito comum a mãe ficar ansiosa porque a febre está alta ou porque a febre tem 2 dias de febre e acha que só vai resolver com antibiótico ou já acha que é infecção. E na maioria das vezes não é. E como a criança tem muitos episódios de viroses, toda vez que a criança ficar doente, todos os dias que a criança tiver febre, se a gente for furar a criança para fazer um hemograma sem necessidade, a criança está bem, acabou de avaliar a criança, não tem nenhum sinal de alarme, é uma criança que não é de grupo de risco. Então, a gente tem que ficar realmente atento a tratar os sintomas para evitar. Antibiótico demais tem efeito colateral, além de, como você já citou,
poder causar uma resistência bacteriana e futuramente, quando a criança realmente necessitar do antibiótico, esse antibiótico não faz mais o efeito desejado. Uma outra coisa que acho que também seja interessante, é assim, eu prezo muito por orientações comportamentais, né? Por coisas que a pessoa pode fazer, que pode melhorar e que pode piorar. Faço isso muito como clínico, para pacientes adultos e também para crianças. Então, eu acho que é interessante, por exemplo, lembrar de tomar bastante líquido, de tentar ficar um pouco mais de repouso, de se alimentar. Às vezes, quando está com quadro viral, é comum que a gente tenha anorexia, que é aquela falta de vontade de querer se alimentar, mas que ajuda a gente tentar fracionar a comida, né? E tá sempre ingerindo líquido, que isso também pode hidratar a criança e melhorar um pouco a mialgia, a dor no corpo, né? Então, essas condutas eu acho que é importante, de suma importância, porque a gente também vê muita criança, e inclusive em adulto também, que melhora um pouco, aí sai para tomar um sorvete e piora novamente, né? Então, a adesão desses cuidados de comportamentos, das orientações até do profissional, né, médico, eu acho que é uma coisa importante também no tratamento, né? Com certeza. Então, é aquela a fórmula da vovó, né? É o descanso, Isso, a canja, que no nosso caso a gente está substituindo por uma alimentação saudável. Então, na época dos saudável. nossos avós, eles faziam logo a canja. Por quê? Porque uma canja tem muito nutriente. Então, não é porque a canja é mágica. A canja é uma comida quente. Então, alimentos quentes têm uma tendência a melhorar muito o desconforto respiratório. Então, chá, sopas. É um alimento rico em água. Então, canja e sopas em gerais tem muito líquido, então supre a necessidade de beber líquido, e é um alimento rico em nutrientes, porque tem muito legume, tem a proteína, tem a gordura, que tem a necessidade, a gente tem que estar na necessidade. Então, como a gente se alimenta mal quando está doente, a gente fica sem apetite, a solução dos nossos avós, a sábia solução foi oferecer a canja. Por quê? Porque ali Sim, era a opção de você estar se mantendo nutrida. Então, é muito importante. São medidas que a gente chama de medidas de suporte. isso. Repouso, hidratação adequada. Então, a maioria dos quadros febris e das viroses, ela tem uma tendência a desidratar. E a desidratação, principalmente em criança, é muito rápida. E se a criança tiver com diarreia, vomitando e recusa alimentar, essa criança desidrata muito rápido. Então, é muito importante ficar atento. Oferecer líquido, água o tempo todo. O líquido que a criança gosta de beber, lógico, líquido saudável. A gente vai estar oferecendo refrigerante para a criança, nem suco artificial, nem todinho. Mas água de coco, suco, a gente não recomenda para a criança beber muito suco, por causa da quantidade de açúcar. Mas a gente abre exceção quando a criança está doente e está recusando outros alimentos. Pelo menos tem uma quantidade de glicose ali, que vai suprir a necessidade energética da criança naquele dia, dando preferência para suco sem açúcar. Então, e Sim. repouso, evitar excessos. Então, comecei a ficar boa. Então, a gente está vendo muito isso agora, esse exemplo no Covid. A gente está achando que a pessoa está com sintomas leves, começa a melhorar. E, de repente, alguns dias depois, ela volta a piorar. Então, é um vírus realmente que é atípico. Essa não é a evolução de todos os vírus, mas que pode acontecer. Porque enquanto o vírus está no nosso organismo, a gente está ali combatendo ele. Então, quando a gente começa a melhorar, é porque o nosso organismo está ganhando na disputa, mas o vírus ainda está lá. Então, se a gente baixar a guarda, a nossa imunidade Pior, pode concordo. cair e o vírus começa também a ganhar na disputa. Então, a gente precisa manter o repouso. Geralmente, os períodos de infecção virais duram em torno de 5 a 10 dias. No caso do Covid, pode durar até 14 dias ou mais, como a gente está vendo aí nos casos mais graves. Então, a gente precisa ficar atento a isso, a essa orientação. Quando é que eu posso voltar às atividades normais? Quando é que eu posso voltar a tomar banho de piscina? Que hoje em dia, banho de piscina virou uma necessidade da criança. Então, quem mora em condomínio que tem uma piscina, a primeira pergunta que faz, doutora, quando é que ele pode Quando vai tomar banho de voltar? piscina?
Porque parece que banho de piscina precisa tomar pelo menos 2 vezes na semana. Então tem que ter esse cuidado, principalmente sintomas respiratórios. Se você expor a criança à piscina, a criança for alérgica, ela pode piorar. E lembrando que também a criança pode estar transmitindo, né? Então, você tem que ter esse período, quando é que eu consigo voltar à escola, quando é que eu consigo voltar a brincar na rua, no sol, com os amiguinhos, quando é que eu posso ir para a piscina, quando é que eu posso comer mal, quando é que eu posso comer um sorvete, uma comida que é menos saudável, quando é que eu posso baixar realmente a guarda. Isso é importante. Tá. É, tem uma pergunta aqui. Pega aí, bom cabo. Já ouvi relatos do uso de ivermectina para o tratamento de Covid. Qual a relação com a doença? Então, os testes que estão sendo feitos com a ivermectina é o mesmo efeito que ela tinha da hidroxicloroquina. Os testes estão vendo, a maioria dos testes são testes ainda em laboratório, que estão percebendo que a ivermectina também diminui o potencial inflamatório do vírus. Então, só que são testes que são muito pouco específicos e ainda não tem uma quantidade de pessoas testadas grandes e evidências grandes que realmente aquelas pessoas que melhoravam era efeito dessa medicação. Então, é tudo muito novo. Então, como já tem uso em adultos, protocolos de adultos, e é uma medicação que tem pouco efeito colateral, então, os clínicos que tratam adultos, eles ficam um pouco mais confortáveis para fazer uso dessas medicações. Mas para a pediatria, a gente não fica. Então, a gente não fica confortável em ficar fazendo uso de Anita aleatoriamente, apesar que a gente sabe que a gente usa Anita em criança, ivermectina aleatoriamente. Por quê? Porque a gente não tem certeza que realmente essa medicação melhora e, principalmente, a gente não tem certeza se essa medicação pode agravar o quadro. Então, a gente já sabe que o remédio não tem efeitos colaterais graves. Mas será que nessa virose, será que com o vírus essa medicação não poderia dar algum revertério e piorar? Então, na criança a gente fica um pouco mais relutante, realmente tem um pouco mais de cautela antes de ficar iniciando essas medicações que não tem protocolo ainda. Fabiana fez uma pergunta. Nesse momento de pandemia, se a criança menor de 1 ano está aparentemente bem de saúde, devemos levar apenas para tomar vacinas ou ter acompanhamento através de consulta? Acho que a internet. Doutora? Doutora? Acho que a internet saiu um pouquinho. Ela caiu. Vamos convidar a doutora novamente. Doutora. Você pode vir aqui, amor, convidar. Acho que a doutora ainda também não está. A doutora não está no momento. Vamos aguardar um pouco para ver se ela retorna. Então, pessoal, eu vou colocar, enquanto a doutora não retornou, é, falando um pouco sobre o que está aqui a pergunta, seria bom postar sobre isso da ivermectina, porque tem aparecido tantas fake news do WhatsApp indicando isso, né? Na verdade, a própria ivermectina, que é usada para tratar sarna, né? Alguns que é a escabiose, o nome científico,
a gente tem a orientação de que deve ser feito a crianças, a pessoas acima de 15 quilos. Então, não é para todas as pessoas, e como a doutora estava falando também, a gente primeiro tem alguns protocolos a serem definidos no adulto para depois ser estudado nas crianças. Na verdade, não existe ainda um protocolo acertado, fixo, de que deva ser feito no adulto. Mas existe sim alguns tratamentos que estão sendo realizados com ivermectina no adulto. A doutora retornou, então vamos convidá-la novamente. Eu Doutora? tive um problema Tá, com o cabo do carregador. Estava aqui sem conectado, mas eu problema. não vi que não estava carregando. Aí ele descarregou. Então, eu estava aproveitando para falar sobre a ivermectina, dizendo que existe protocolos que alguns que estão sendo feitos com adultos, mas que realmente para a criança é mais complicado, porque é aquilo que você falou que precisa ainda se definir ainda com adulto e posteriormente estudos com criança, né? Isso. Doutora, nós temos 8 minutos. Eu queria passar a palavra para você fazer a parte final, as conclusões sobre o tema, que eu acho que é tão importante, na verdade, né? É importante e gera muita dúvida, né? Muita angústia, porque os pais não sabem de nada, nós profissionais sabemos muito pouco, a gente é bombardeado o tempo todo com notícia, principalmente notícia muito ruim, porque realmente foi uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa e veio como um tsunami, né? No mundo todo. Mas, assim, a parte da doença, a parte da questão do tratamento, dos cuidados, é basicamente tudo isso que a gente já falou. Não tem muita coisa nova, não tem nada além disso. Apesar de ser uma doença nova, uma doença que realmente está assustando muito, não existe também nenhum tratamento mágico, nenhum tratamento específico para ela. Então, a gente tem que realmente ter os cuidados necessários, seguir as orientações dos profissionais que estão se atualizando. Então, é muito importante a gente observar as condutas também dos colegas, porque, como é uma coisa muito nova, para você orientar alguém, você precisa estudar. Então, não adianta eu querer orientar se eu não estou tentando ler, procurar o que é que está saindo de novo, o que é que está de artigo, até para eu tranquilizar aquela mãe, aquele paciente. E outra coisa que eu queria falar muito, que a gente já pegou um ganchozinho de uma pergunta, foi a questão do emocional dessas crianças. Eu venho vendo muito no pronto-socorro crianças que chegam muito assustadas, com medo de pegar coronavírus, achando que vai morrer. As crianças, quando os pais estão com coronavírus ou com suspeita, elas ficam com muito medo dos pais morrerem. E elas não querem nem ir na urgência. Quando elas chegam no hospital, que a gente fala, tá gripadinha, mãe, tem que ficar isolada porque pode ser Covid. Essa criança já fica extremamente assustada, extremamente nervosa no consultório, o que não é normal. Então, a gente falava de pneumonia, falava de meningite e a criança nunca entendia, porque a criança não sabe o que é essa doença, ela não entende. Então, como a gente está tendo muito acesso, é um assunto muito falado, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está deixando a criança assistir, com o que a gente está falando para a criança. Por mais que a gente tenha que falar para a criança, para ela entender a necessidade do cuidado, tem certas coisas que a gente não precisa falar para a criança. Então, a intenção não é amedrontar. A intenção é informar aquela criança para que ela compreenda que não pode sair, que não está indo para a escola, que tem que usar máscara, que tem que lavar a mão, evitar ver a avó, mas não para assustar, porque realmente eu estou pegando crianças que estão muito assustadas. Tem criança que os pais estão escondendo que estão positivos, porque a criança fica o tempo todo perguntando se vai morrer. Então, isso realmente mexe muito com o emocional da criança. A criança não compreende a morte, ela se assusta com a morte. Então, a gente tem que cuidar para que essa criança ela não tenha esse tipo de pensamento acerca da doença. Então, a gente não tem que expor o que passa no jornal para a criança, a gente não tem que ficar expondo quantas pessoas estão morrendo para a criança. Essa é uma informação que a criança não tem necessidade de ter, porque isso vai gerar uma ansiedade que não é saudável para a criança em desenvolvimento. E quem tem tendência à depressão pode até desencadear já quadros depressivos muito jovens
Porque já tem o confinamento, já tem o isolamento dos amigos, o isolamento da família, e ainda essa informação muito tensa, isso pode sim desencadear fatores depressivos na criança já mais jovem. Então, a gente precisa cuidar da mente dessa criança. Tá. Doutora, então eu vou desativar aqui os comentários para que a gente possa bater a foto, tá? Então vamos lá, Na bater a outra vez, foto. foi na hora da foto que bugou. E foi, aí terminou dando problema na gravação, mas Foi. dessa vez a gente vai fazer legal. Então vamos bater a foto. Isso, legal. Foi? E bater uma outra foto. Pronto, legal. E aí vamos terminar. Eu estou agradecendo, né, a sua participação. Muito obrigado. Acho que foi muito vantajoso. Acho que o tema é muito legal. Acho que em outro momento a gente poderia discutir outras coisas. Agradeço muito e estamos à disposição também, doutora. Obrigado. Ai, que ótimo. Eu que agradeço também, me coloco à disposição de vocês. Sempre que precisarem, a gente pensa em alguma coisa aí. Tá joia, obrigado. Até logo. E agradeço a confiança de todo mundo que veio, né? Perguntar, Com fazer, tirar as certeza. dúvidas. Que bom. Quem não conseguiu tirar dúvida, quem ainda está com alguma dúvida, pode ir lá no direct e falar que a gente vai respondendo aí ao longo dos dias. Sempre que puder, a gente responde. Legal, obrigado, doutora. Até logo. Por nada. Tchau, boa noite. Tchau.